Bom, chegamos na segunda questão da nossa prova de hoje que fizemos. E agora a gente vai resolver a questão número 2, que nos fala sobre duas carguinhas, né? Elas são cargas pontiformes e foram separadas por uma distância de 30 centímetros. Eu representei pela figura aqui. Além de um ponto P que forma com as duas cargas os vértices de um triângulo equilátero. Então aqui já fica claro para a gente que esses três lados aqui são iguais. Tá bom. As cargas são cada um, o Q1 é de menos 1 microcoulomb, tá? E a outra é de 4 microcoulombs, tá bom? Responda a cada um dos itens a seguir separando, utilizando a constante K como 9 vezes 10 a 9, tá bom? Primeiro, item A. Calcule a intensidade da força eletrostática entre as cargas Q1 e Q2. Bom, essa aqui, bem simplesinha para você acertar. A força eletrostática é dada pela constante K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 e dividido aí pela distância que os separam, elevado ao quadrado. Muito bem. Então, você coloca lá que o K é 9 vezes 10 a 9. O meu Q, o módulo aqui de menos 1 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por o outro Q vale 4 vezes 10 a menos 6, 4 microcoulombs, dividido aí por uma distância de 30 centímetros. Tome cuidado com isso, que isso aqui tem que ser passado para metros, né? Vale a pena a lembrança que 30 centímetros é igual a 0,3 metros, no sistema que a gente está usando o padrão do sistema internacional. Então, essa unidade, 0,3 metros, eu vou colocar aqui como 3 vezes 10 a menos 1, como a gente fez por muitas vezes aí nas soluções que a gente resolveu. Então, esse resultado que a gente pode colocar assim, 9 vezes 10 a 9, vezes o sinal de menos do módulo que vai embora, 10 a menos 6, o 4 vezes 10 a menos 6. Opa, vou puxar um pouquinho para cá. Deixa eu arrumar ele aqui que ele travou. Olha assim, só para colocar o menos 6 aqui, então ele vai. 10 a menos 6. E agora ele não apertou. Pronto. Dividido aí por 9 vezes 10 a menos 2. Muito bem. Quando você corta aqui, você já elimina esse 9 e essa força elétrica chega para você em 1 vezes 4, dá 4, vezes 10 a 9 com 10 a menos 6, dá 10 a terceira. Com 10 a menos 6, dá 10 a menos 3. E o menos 2 passa para cima, mais 2. Então fica menos 3 mais 2. As bases, você brincando com ela, vai dar 4 vezes 10 a menos 1 newtons. Essa aqui, se você de repente chegou aí na resposta 0,4 newtons, tem problema? Claro que não. Você vai acertar do mesmo jeito. Parabéns aí se você colocou 0,4 ou 4 vezes 10 a menos 1. Tanto faz. Você acertaria da mesma maneira. Agora vamos para o item B. No item B, deixa eu colocar aqui para ver se a gente tem um espacinho para resolver. No item B, ele quer que determine a distância entre Q1 e um ponto onde o vetor campo elétrico resultante das duas cargas seja nulo. Então, ele quer saber em algum ponto nessa reta aqui, sei lá, vamos colocar um pontinho aleatório aqui, em que o vetor campo elétrico dele seja nulo. O que nós temos? Nós temos duas cargas negativas. Então, são duas cargas nesses pontos em que eles são de aproximação. Né? O vetor campo elétrico, quando se trata de uma carga negativa, ele é de aproximação em relação à carga. Então, se eu fizesse esse aqui como o azul e esse aqui como o verde, ambas aqui elas teriam cargas de aproximação, tanto para a carga 1 quanto para a carga 2. Se eu encontrar o valor em que eles dois sejam iguais, pronto, achei o ponto onde ele vai ter o equilíbrio. Então, eu preciso encontrar o ponto onde o campo elétrico gerado pela carga 1 é igual ao campo elétrico gerado pela carga 2. Um vai para cada lado, e aí simplifica um pelo outro, cancela, né? E a resultante dele vai ser nula. Então, pela equação do campo elétrico, é K vezes o módulo de Q sobre a distância da carga até o ponto. Vou chamar de D1 ao quadrado. E aqui o outro, K vezes o módulo de Q sobre D2 ao quadrado. D2 ao quadrado. Vamos colocar aqui só para diferenciar. Bom, já dá para cortar algumas coisas aqui, né? O K, por exemplo, dá para cortar, é constante nos dois lados. No módulo da carga, eu não coloquei aqui, mas é menos, né? É menos aqui também. Mas aí o módulo não vai influenciar isso, o módulo vai eliminar isso. Então vai ficar o módulo de
Vamos colocar o valor já pronto. Já o módulo de menos 1 microcoulomb é 1 vezes 10 a menos 6. Por quê? Porque o módulo ele tem esse poder de tirar o sinal de menos aí do sistema. E aí eu vou colocar essa distância aqui da carga 1 até o ponto P, que eu quero descobrir, de D. Tá? Vou chamar essa distância aqui de D. D ao quadrado. Agora, se essa distância aqui é D, essa distância da carga do ponto até a carga 2 tem que ser os 30 menos D. Tem que colocar 0,3 menos D? Não. Por quê? Porque ambos vão estar em centímetros, centímetro, centímetro vai cortar. Claro que, se você quiser usar 0,3 aqui menos D, também pode fazer sem problemas. Então, vamos colocar aqui, ó, é 30 menos D. Volto a dizer, quando nas duas partes da distância são em centímetros, a gente pode usar aí a relação como 30 mesmo, em centímetros, em metros, tanto faz. Aí isso aqui vai ser o módulo de menos 4 vezes 10 a menos 6, é o 4 vezes 10 a menos 6, dividido aí por 30 menos D ao quadrado, né? Que é a distância. Tudo era 30 menos esse pedacinho D. Aí aquele método que a gente resolveu para simplificar as coisas, a gente pode cortar aqui, ó, esses dois, fazer a raiz, né, de tudo isso. E antes de repente fazer a raiz, a gente pode até cortar o 10 a menos 6 com 10 a menos 6, tem nos dois lados, né? Então vai ficar assim, ó, vai ficar a raiz de 1 sobre D ao quadrado é igual a raiz de 4 sobre 30 menos D ao quadrado. 30 menos D ao quadrado. Quando você tira a raiz desses dois lados, vai ficar que 1 sobre D é igual a 2 sobre 30 menos D. Fazendo a multiplicação aqui em cruz, eu vou descobrir que eu tenho 2 vezes D é igual a 1 vezes 30 menos D, que é o próprio 30 menos D. Passo para lá, 3D igual a 30, aí descubro que esse D é igual a 10 centímetros. Então, a distância que eu tenho, eu marquei ali no meu ponto aqui, D é a distância da carga 1 até o ponto em que anula. Então, é a distância D que eu quero mesmo, não é 20, tá? Cuidado aí, eu não vi as provas ainda, mas de repente se anotou como 20, isso não vai estar certo, porque a distância 20 é da carga 2 até o ponto P. Tá? Então, essa distância é a resposta oficial, tinha que ser como 10 centímetros, tá bom? Para não ficar uma coisa muito apertada ali onde a gente tinha o exercício, eu resolvi mudar de página aqui, né? Não ia ficar muito apertado lá e não ia ficar bom de ver. Mas aí qual que é a história do item C, né? Ele quer que a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P. Bom, vamos atrás disso, ó. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Vamos lembrar que quando a gente fala de um campo elétrico resultante, a gente está falando do seguinte, ó. Pega esse pedacinho aqui, ó, e é uma carga negativa, então ele vai ser um campo elétrico de aproximação. Vou aumentar um pouco o tamanho dele aqui. Ó, traz para cá, o campo elétrico de aproximação por a carga ser negativa. O campo elétrico do 1, vamos colocar de vermelho, ó, ele vai ser também de aproximação, só que ele vai ser na direção da carga, se aproximando da carga aqui. Muito bem. Então, quando eu faço esse sistema, eu já descubro que o ângulo entre eles, entre os dois vetores aqui, é de 60 graus, uma vez que esse triângulo ele é equilátero, né? Então, aqui é 60 graus. Então, vou ter que achar o campo elétrico do 1, o campo elétrico do 2 e usar aquela equação do campo elétrico do resultante para vetores oblíquos, né? Formados aí com 60 graus. E vamos lá, então, ó, vamos achar então agora no item C. Primeira coisa que a gente vai fazer, vou fazer até de cor diferente, vamos usar o vermelho. Ó. Falei que o E1, que é o que eu representei aqui como E1, vai ser dado por K vezes o módulo da carga Q sobre a distância D ao quadrado. A distância é um triângulo equilátero, então o lado dele vale 30 centímetros. Então, é 9 vezes 10 a 9, vezes o módulo da carga, aqui vai ser o módulo de menos 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é de 3 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 aqui, ao quadrado. Isso daqui vai dar 9 vezes 10 a 9, vezes 1 vezes 10 a menos 6. Nem preciso colocar 1, né?
sobre, 3 aqui é 9, vezes 9 vezes 10 a menos 2. Corta aqui. Isso vai ficar como 1 vezes 10 a nona com 10 a menos 6, dá 10 a terceira. O menos 2 passa para cima e inverte o sinal, vai dar 10 elevado à quinta. Esse é o campo elétrico E1. Vamos achar o E2? Ó. O E2 vai ser, de novo, K, o módulo de Q, sobre a distância D ao quadrado. Essa distância continua ainda sendo o 0,3 metros, porque é um triângulo equilátero. Então, vai ser 9 vezes 10 a 9, tá? 9 vezes 10 a 9, sobre o menos 4 vezes 10 a menos 6, sobre, aqui de novo, o 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Isso vai dar 9 vezes 10 a 9, vezes o 4 vezes 10 a menos 6, sobre o 9 vezes 10 a menos 2. A mesma coisa, né? Que só multiplicou por 4, então é esperado que esse resultado dê 4 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Tá bom. Só que aí você viu que os dois ângulos, os dois vetores formam 60 graus. Então, para a gente achar o E resultante, a gente tem que fazer o E resultante ao quadrado. É o E1 ao quadrado mais o E2 ao quadrado, mais 2 vezes o E1 vezes o E2, vezes o cosseno, aqui o ângulo entre os dois vetores, de 60 graus. Aqui eu te falei que o cosseno de 60 vale meio, né? Isso já é bom, porque quando você substitui aqui por meio, esse meio vai cortar com 2. Acho que já adianta para você aí. Então, esse R ao quadrado vai ser o 1 vezes 10 a quinta ao quadrado, mais o 4 vezes 10 a quinta ao quadrado, mais 2 vezes o 1 vezes 10 a quinta, vezes o 4 vezes 10 a quinta, vezes o meio, que é o valor do cosseno de 60. Você corta aqui, vamos cortar o que dá para cortar, corta esse com esse. O E resultante ao quadrado, ele vai ser igual a 1 ao quadrado é 1, vezes 10 a décima, mais 4 ao quadrado dá 16 vezes 10 a décima, mais 1 vezes 4 dá 4, vezes 10 a quinta com 10 a quinta dá 10 a décima. Não me preocupo com esse 2, porque eles cortaram. Quando eu somo todo mundo aqui, ó, 1 mais 16 mais 4, isso vai dar 21 vezes 10 a décima. E quando você chegou nesse resultado, você deve ter respirado aliviado, porque não foi à toa que eu te dei esse valor, que o E... deixa eu tirar isso aqui. O ER ao quadrado vai ser igual a 21 vezes 10 a décima. Para a gente achar o R, a gente tem que tirar a raiz dos dois lados. Aí esse ER aqui vai ser igual a raiz de 21 vezes 10 elevado a quinta, hein? Cuidado com isso. 10 a décima, quando tirar a raiz, dá 10 a quinta. E eu falei que raiz de 21 é aproximadamente 4,6. Então, o meu E resultante é de 4,6 vezes 10 elevado a quinta newtons por coulomb. E aí a gente chega no resultado aí que eu estava procurando no item C. Então, aí a gente já chegou na resolução dessa segunda questão aqui da nossa prova. Beleza? Já vamos para a terceira já.